Quando uma pessoa, por exemplo, você pergunta, um cliente qualquer vai no seu consultório, eu tenho depressão, eu tenho angústia, eu tenho um trauma que aconteceu comigo, a pessoa exibe sintomas disso. Ah, não consigo dormir, tenho processos de ansiedade. Eu sempre pergunto, tem onde que está e tal, aquelas coisas, né? E eu faço isso mesmo no consultório. Eles ficam olhando para a minha cara, depois eles entendem, ah, você está me fazendo pensar. Eu falo, isso, bem. E eu vou fazer uma pequena revisão aí do modelo SCORE, porque nós vamos ainda dar uma amarrada. Quer dizer, o modelo SCORE nunca vai sair da vida de vocês, né? Porque, como eu falei, o SCORE, o ROLE, o SCORE, o SOAR que vocês vão aprender, são coisas que não é uma técnica, é uma forma de pensar pessoas. Então, na verdade, você tem que pensar qual é o score da pessoa, isso é muito importante. Por isso que essa aula que eu vou dar amanhã sobre crenças e tal, é de fundamental importância, porque ela é toda score, só que na parte da linguagem. Você é o produto das histórias que você conta para si. Isso é muito importante, que a gente se dê conta disso. Você é o produto do que você repete todo dia, da interpretação que você dá sobre de onde você veio, o que aconteceu com você, o que houve com você. Como é que você pensa o que aconteceu? E não interessa, assim, eu digo sempre para as pessoas, não interessa se você passou por coisas horríveis ou leves, ou se os seus traumas foram traumas graves e sérios ou leves. Assim, a gente sempre usa o metamodelo leve comparado com quais outros, com quem. O importante é que você vem de uma história, você vem de uma interpretação, e mesmo que você não tenha consciência de que faz isso, você faz isso, acredite. Tá? Você faz isso. Isso influencia você. Então, é muito importante que, de alguma maneira, você desafie essa história, que você repense, porque você não, por mais que os fatos tenham acontecido, ou seja, houve um evento que aconteceu lá naquela época, naquele momento, que gerou uma marca, vamos dizer assim, em mim. Eu nunca me esqueço, né? Alguém disse assim, um psicanalista qualquer, disse assim, não, porque algumas coisas deixam cicatrizes e marcas. Eu disse, você nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica, não? Nessas cicatrizes, né? Porque, afinal de contas, não precisa ficar perpetuando, você não está negando a realidade. A PNL não tem nada a ver com negar a realidade, tem a ver com, justamente, você pensar o que você está contando para você, porque foi a grande sacada do Robert Dilts na programação neurolinguística, porque quando a PNL começou, eu vou voltar um pouquinho só na história do SCORE, né? Na verdade, para a gente rever aí algumas coisas importantes, bem rápido, só para o conceito original. A PNL começou modelando grandes terapeutas, Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, depois o Moshe Feldenkrais, que parece ter influenciado muito na parte corporal, que veio depois, né, tanto Dilts quanto o Bandler e o Grinder e tal. Na verdade, a PNL começou muito terapêutica, assim, interação terapêutica. Então, as técnicas de PNL da primeira geração da PNL, de acordo com Robert Dilts, era muito assim, esse modelo de terapia, como é que você trabalha com a terapia, como interagir terapeuticamente com as pessoas e tal. E era muito mental, racional. Até que Robert Dilts teve uma experiência pessoal com a mãe, como eu já contei para vocês, que teve câncer, e ele viu que ela estava sucumbindo ao câncer. E ele detectou, pela experiência dele com a programação neurolinguística, porque ele era o terceiro cara da PNL, né? E há quem diga hoje que ele é o primeiro, né? E tal, enfim. Não sei, também não importa, ninguém está competindo, né? Não deveria, pelo menos. E ele começou a se dar conta que o que estava acontecendo ali era fruto de uma série de crenças que as pessoas estavam tendo sobre qual deveria ser o quadro evolutivo da mãe dele, que estava desenganada para 3 meses de vida com câncer. Ele identificou que os médicos estavam sustentando uma crença específica, que a mãe e a família estavam embarcando nessa história. E ele começou a interferir nisso de alguma maneira. Acho que ele fala sobre isso naquele livro Crenças, que tem até em português também, do Dilts. E ele descobre que ele poderia intervir nisso, e a mãe dele viveu 17 anos depois, quando ele começou a trabalhar com ela. Depois ela teve uma outra remissão, ele trabalhou uma outra... Não é remissão, ela teve uma outra reincidência, né, do processo. Ele de novo trabalhou com ela viveu mais tempo ainda, e 17 anos depois ela se foi, né? Mas, ou seja, 3 meses, 17 anos é um prognóstico bem interessante. Eu vi um caso muito parecido 2 anos atrás com a minha avó materna, que fez aniversário até ontem, inclusive, 96 anos de idade. Ela teve um infarto
que tinha tudo para ser fulminante, que danificou 80% do coração dela. Ela foi levada para emergência e só conseguiram colocar 2 stents nela, o ideal seria 4, mas pela idade, pela condição, não foi possível, nem é aconselhado mexer de acordo lá com os médicos mais do que isso. Então, ela ficou muito mal no hospital e tal, e todos os médicos, menos um médico, disseram que ela ia morrer, que ela não ia sair do hospital. Foram categóricos, chamaram a família toda, disseram, ela não vai sair, né, vocês têm que entender, ela já viveu muito, não vamos nem botar ela no CTI de novo, porque ela já viveu bastante e ela não tem o que se fazer, o organismo dela está deteriorando e tal. E eu também comecei a trabalhar com ela, né, e tal. Eu também não acho assim, tem que fazer a pessoa viver a qualquer preço, não é? Também, para a pessoa viver miserável, com dores horrorosas, eu fico me questionando se é o melhor, mas não era o caso, né? Porque, enfim, eu comecei a trabalhar essa questão desse determinismo. Apareceu um outro médico também, que inclusive era cubano, né, e estava lá no hospital, lá em Niterói, né, onde eu moro, no Rio de Janeiro, e ele, não, eu acredito que ela pode se recuperar sim, vai ser um desafio. Né, ele botou ela no CTI, deu um jeito dela ficar lá mais tempo do que os caras lá queriam, e ela saiu de lá, os médicos dizendo, não aluga nem cama no hospital, primeiro porque ela deve morrer no transporte, então ela vai morrer em... Eu estou falando exatamente aquilo que a gente ouviu, tá? É exatamente isso. Minha irmã, eu vou alugar uma cama de hospital para ela, olha, não faça isso, mas é baratinho, era barato, assim, R$60, R$100 aluguel, mas não, nem precisa, porque ela não vai sobreviver. Não só ela chegou, sobreviveu, como ela está viva até hoje, muito bem, vai ao cinema, vai ao teatro, claro que ela tem 96 anos de idade, mas ela está ótima, né? Parece que ela não teve nada, assim... Né? Ou seja, como é importante a gente não ficar preso a uma crença específica. O moral da história é essa, justamente, né? A gente desafiar crenças. Não é assim, se eu mudar a minha crença, eu vou mudar o mundo inteiro. Não é bem isso, tá? Mas é muito importante você não se entregar logo para uma história que está sendo contada. E muitas pessoas, elas vêm desse determinismo. O SCORE fala justamente isso. Quando uma pessoa, por exemplo, você pergunta, um cliente qualquer vai no seu consultório, eu tenho depressão, eu tenho angústia, eu tenho um trauma que aconteceu comigo, a pessoa exibe sintomas disso. Não consigo dormir, tenho processos de ansiedade. Eu sempre pergunto, tem onde que está e tal, aquelas coisas, né? E eu faço isso mesmo no consultório. Eles ficam olhando para a minha cara, depois eles entendem, você está me fazendo pensar. Eu falo, isso, bem... Quais são os sintomas, né, que você está tendo? Esse sintoma, existe um entendimento de qual é a causa. Mesmo que a pessoa não saiba exatamente qual é a causa, ela tem uma história de onde ela crê que aquilo veio, né, que é a percepção da causa. Ali, em vez de ser causa, devia ser percepção da causa. Quem quiser até escrever do lado, porque não é a causa, é a percepção da causa na história contada. Então, você cria um determinismo. O que é o determinismo? É uma ideia de direção. Né? Eu sou assim hoje, eu tenho esses sintomas hoje, isso gera vários efeitos na minha vida hoje, pessoais, profissionais e tal, porque aconteceu comigo na infância, na adolescência, no relacionamento. Eu já tive um caso de uma pessoa que não conseguia ser feliz em relacionamentos, porque os 2, 3 primeiros relacionamentos foram muito conturbados, e essa pessoa teve pais muito ausentes também. Então, ela acreditava que a dificuldade do relacionamento que ela tinha vinha desses pais ausentes, que acabou influenciando na maneira como ele viveu esses relacionamentos conturbados. Isso acabou gerando sintomas de desconfiança, medo, rigidez, sabotagem do relacionamento, e o efeito disso na vida pessoal, profissional, era diverso. Né? Então, vocês têm aí os vários elementos do SCORE. Tem um ali que eu deixei por último de propósito, que a gente já falou antes, mas eu vou rever aqui, né, só para a gente... que é o objetivo. O que é o objetivo? Né? O que é objetivo? Objetivo é a intenção positiva. O objetivo do estado problemático é a intenção positiva. A pessoa se mantém com medo, ela se mantém com fobia, porque ela pensa que ela precisa se proteger. Intenção positiva é a proteção. Ela se mantém ansiosa porque ela crê que precisa controlar. Intenção positiva, controlar. Então, enquanto a pessoa ainda está no estado problemático, a intenção positiva é o objetivo que está programado para a pessoa seguir, que mantém o SCORE funcionando. Tá?
O score, ele funciona porque tem quem trabalha com computador, vários de vocês trabalham, né? É como se fosse aquele programa mestre central, né, que está a serviço de uma intenção positiva, que é sempre um valor. Né? Por exemplo, vocês viram, bebo para me soltar socialmente, soltar-se socialmente, conexão afetiva. Fico ansioso que preciso controlar, controle, segurança. Então, sempre... Está dando um eco, eu não sei se isso atrapalha um pouco aí na coisa da gravação. Não sei se vocês estão ouvindo um eco meio fantasmagórico, assim. Eu até gosto disso, faz um efeito assim, místico, hipnótico no processo, mas eu quero alertar aí o pessoal, que aqui eu ouço bem, não sei se vocês estão ouvindo, também pode ser que não atrapalhe nada. Então, o objetivo é isso. Quando você vai mudar, aí que o objetivo passa a ser a mudança que você quer fazer. E o resultado, né, os recursos, né, os resultados que você tem, os recursos que você usa para manter aquilo funcionando. A pessoa, para ficar deprimida, para ela ficar traumatizada, para ela ficar ansiosa, ela precisa mobilizar recursos internos, senão ela não consegue ficar deprimida. Uma pessoa, para ficar deprimida, ela tem que, por exemplo, falar consigo, usar o diálogo interno, imaginar um futuro sombrio. Isso chama-se uso do diálogo interno, uso da imaginação criativa, que ela poderia estar usando para melhorar a vida dela, podia estar ouvindo induções hipnóticas minhas e de outras pessoas, para poder estar usando os mesmos recursos para crescer, se desenvolver, ter resultados bons na vida, mas não, ela fica repetindo aqueles recursos né, dentro dela, ela não quer fazer isso, mas ela faz, porque foi o que ela aprendeu. Ao longo da vida foi aquilo que ela aprendeu, foi aquilo que aconteceu com ela, que acabou, olá, tudo bem, sejam bem-vindos, acabou gerando esse resultado todo. Então, se a gente quer uma mudança, a gente precisa interferir nisso aí. Então, uma revisão do modelo SCORE. Qualquer problema apresentado, existe um sintoma que está presente, existe o entendimento do que seria a causa que gerou aquilo, essa causa está sendo orientada por uma ou várias intenções positivas que estão regendo esse processo como um todo, e a pessoa mobiliza vários recursos internos, diversos dentro dela, que acabam gerando efeitos na vida dela, diversos na sua vida, né? Ou seja, pessoal, profissional. Então, essa é a programação do problema, vamos dizer assim.